Meu nome é Marlinda, sou pedagoga com especialização em psicopedagogia clínica e institucional, com ênfase em educação especial e inclusiva. O meu tempo de atuação com a educação especial, quase uma década, vamos fazer uma década agora no próximo ano. E me apaixonei por esse trabalho. Aqui no município ele existe desde 1994. Ele foi fundado com o intuito de ajudar as crianças que demandavam, esse atendimento especializado. Mas o público nosso era o surdo e o deficiente visual. Depois percebeu-se que a demanda estava muito além e aí foi ampliando o trabalho. Hoje nós estamos trabalhando a gente tem atendimento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, temos a ecoterapia, que é um trabalho voltado para a coordenação motora da criança, utilizando o cavalo, Temos também os professores especializados, oficinas de arte, de música, oficina de informática e a educação física. Esses alunos, eles estão nas escolas regulares, que a gente chama de escola regular, que são as escolas do município, no horário. No contraturno, eles vão para o CRAE. Hoje nós temos 1.094 alunos matriculados. Essas crianças, quando elas estão lá no CRAE, elas participam, o trabalho é voltado para a socialização, é voltado para as questões cognitivas, mas é voltado também para a questão emocional. A gente tenta contemplar todas as necessidades, desse todo que é o ser humano. O trabalho com crianças com deficiência, ele parte muito do desejo. E hoje, por exemplo, no curso que eu dou de formação para professores, para educação infantil, para trabalhar com esse público, eu percebo assim uma ansiedade, um medo, uma resistência. Eu acho que essa palavra resistência é o que mais permeia as pessoas ao pensar na possibilidade de um dia ter um aluno com deficiência. Mas hoje, em todas as esferas, nós temos pessoas com deficiência. E nas escolas regulares, isso então é mais iminente mesmo, porque hoje não é uma opção você aceitar um aluno com deficiência. Hoje nós temos uma legislação que legitima esse trabalho, que é a Declaração de Salamanca. Então ela aconteceu o quê? Em 1994, e esse processo vem acontecendo lentamente, mas agora já não há escolha, opção. A pessoa com deficiência, ela tem o direito resguardado de estar na escola, de receber o apoio, tanto quanto as outras crianças ou os outros alunos. No meu caso, ao trabalhar com a criança com deficiência, no início, é lógico, a gente fica ansioso, sem saber como que se vai atender bem esse aluno, se vai entender qual que é a demanda dele, se vai dar conta dele, porque o primeiro pensamento é esse: o que eu vou fazer com esse serzinho aqui na minha frente, que está precisando de mim e eu precisando dele também, porque eu preciso entendê-lo, eu preciso que ele me sinalize algumas coisas para mim poder caminhar com ele. Então, no início, existe essa ansiedade, esse medo, essa resistência, existe esse sentimento, mas muito mais do que esse sentimento é o desejo mesmo de fazer algo, é o desejo de possibilitar alguém, de ter avanços. Então a gente mais ganha em todos os sentidos, porque os desafios nos fazem andar para frente, nos fazem ir em busca, pesquisar. E o trabalho com uma pessoa com deficiência, ele te faz esse movimento mesmo de ir em busca. Eu parto, a palavra que mais assim vem ao meu pensamento ao ver um aluno com demandas difíceis, porque a gente tem aluno surdo cego, a gente tem aluno com várias síndromes que às vezes ainda não são nem identificadas, alunos que estão passando por um processo, uma doença degenerativa que está ali com você hoje e você sabe que em pouco tempo ele não vai estar mais. Quando nós temos alunos com a síndrome de Duchenne, que é uma síndrome que a pessoa, se ela der conta de viver até os 15, 17 anos, é muito, porque ela vai atacando a musculatura e como o coração é músculo, ela acaba retraindo e a pessoa morre com problemas respiratórios.
mas a gente tem aquele aluno ali que demanda hoje. Então, a primeira coisa que me vem é, eu vou observar quais são as suas potencialidades, porque todo ser humano tem uma potencialidade. Então, meu olhar não é para a deficiência do aluno, o meu olhar é para a potencialidade que ele tem. Outro dia eu peguei um grupo que estava comentando sobre animais, e aí eu tinha lá um desenho grande de um pato. Falei, vamos trabalhar esse pato? E nós fizemos um trabalho em conjunto. E aí saiu uma produção maravilhosa e cada um deu a sua contribuição. Um cortava, o outro colava uma cor, o outro outra. E aí surgiu esse material que vocês estão vendo, que é uma arte. Né? É a expressão deles, é o humor deles naquele dia. Eles deram conta, mas no próximo dia que eles vierem não significa que eles vão estar com esse pique, com esse desejo, porque os humores também oscilam, né? Com o deficiente também, como conosco, né? O diferencial é que a gente consegue ter um domínio disso. Agora, tem também uma obra que eu queria mostrar, que é a do aluno Henrique. Ele é autista, a gente chama de TGD, né, que é o transtorno global do desenvolvimento, e a característica dele é a síndrome de Asperger. E esse aluno, ele não tem um diálogo com a gente, ele é muito calado, tímido, e o diálogo que eu consigo estabelecer com ele é em cima dos dinossauros. Porque é uma característica desse público que tem Asperger de se ater para uma coisa em específico, e aquilo ali é que é o foco da atenção dele. E esse aluno é o dinossauro. Então, ele produz, ele desenha, tudo produção dele mesmo. Se eu quero trabalhar com ele um diálogo, se eu quero trabalhar a alfabetização, tudo eu parto da ideia do dinossauro. Trago propostas, atividades a partir do dinossauro. Ele conhece todas as espécies, ele dá nome. Se eu quiser conversar com ele, eu só consigo puxar a atenção dele trabalhando a partir daquilo que ele gosta. E como que eu consegui isso? Indo em busca, explorando dele, até descobrir qual que é o interesse, o foco de interesse dele. Um aluno que me desafiou muito e que me chamou a atenção e que hoje é a minha inspiração dentro dessas possibilidades que qualquer ser humano tem, desse potencial que qualquer ser humano tem, é o Gilberto. É um aluno que produziu um material para mim fabuloso. Ele é autista e é um autista clássico mesmo, aquele que não socializa, que não interage, que não esboça emoção. Ele ficava assim o tempo todo alheio na minha sala, atendendo outros, e ele ali girando pela sala, rolando no chão. Às vezes ele emite um som estranho pelo nariz, mas só esse som, nenhum ar, nenhum olhar, nada. E aí passou alguns dias, semanas, e eu tentando me aproximar dele, mas eu sabia que essa aproximação teria que partir dele. Um dia a gente conseguiria, mas me angustiava muito ver o Gilberto rodando pela sala e eu não conseguindo atingi-lo com nenhuma proposta, nada. Aí um dia a gente estava fazendo um trabalho de artes também, por coincidência, foi no final do ano, estava fazendo umas árvores de Natal com colagens, utilizando vários tipos de macarrão, e saíram umas produções maravilhosas. Aí o Gilberto passou pela mesa e esbarrou. E na hora que ele esbarrou, o macarrão rolou pela mesa e aquilo chamou a atenção dele. Ele foi lá, pegou o macarrão, ainda achei que ele ia pôr na boca, e ele cheirou, porque ele tem esse hábito, cheirou. E aí eu aproveitei, falei, Gilberto, vamos colar esse macarrão? E coloquei a árvore em cima, pus a cola e coloquei um macarrão em cima. Aí ele veio e colocou outro. Eu passei a cola de novo, ele veio e colocou outro. E sentou. Falei, meu Deus, hoje eu atingi ele. Alguma coisa chamou a atenção. E ele ficou ali até terminar aquela produção toda. Foram 2 horários e eu atendo só um horário. Cada aluno fica 1 hora no atendimento educacional especializado, depois vai para as oficinas. Mas ele não aceitou sair do lugar enquanto não terminou. Mas eles usam a gente como objeto para aquilo que eles querem, né? No caso dele, quando a cola que eu passava acabava, ele ia lá, me puxava, foi o primeiro toque dele. Me puxava, trazia na mesa e colocava minha mão em cima da cola. Eu já sabia que ele queria que espalhasse a cola para ele dar continuidade. E assim foi. Então, esse dia eu falei, ele que não tinha nenhuma reação, não esboçava nada, e ele se mostrou interessado por algo, ou seja, ali eu descobri uma habilidade dele.
Aí na semana seguinte eu já fui pensar no que eu ia continuar, dar continuidade, né, para aproveitar esse fio condutor. E aí eu descobri, fui em busca da história dele, e eu descobri que ele mora um sítio, os pais são caseiros, extremamente humildes, ele tem uma irmã também que é autista. E assim, ele era um bichinho do mato mesmo, ficava jogadinho pelos cantos. E aí eu descobri essa história dele, que ele vivia no meio dos animais lá, cavalos e tudo, no sítio, uma fazenda. Ao que eu ouvi, uma fazendinha. E aí eu peguei e imaginei, no Craê nós temos um cavalo. E ele observa esse cavalo. E lá na casa dele também tem. Então vamos produzir um cavalo. Aí consegui um amigo lá que é bom nisso, fez o desenho do cavalo. E eu trouxe, pensei em alguma coisa para colar, porque é o que ele demonstrou interesse. E trouxe os feijões. E aí apresentei para ele o cavalo. Por incrível que pareça, ele fez a produção toda. E foi ele. Assim, mostrava para ele, passava a cola, ele colava. E depois que foi a façanha, da metade do cavalo pro final. Aí, para minha surpresa, o Gilberto, pela primeira vez, ele não me usou como objeto para aquilo que ele precisava, ou seja, para passar a cola, para dar continuidade. Do meio para o final do cavalo, vocês vão ver, a pata traseira todinha, ele passou a cola por si mesmo e foi colando os feijões. E assim, com uma concentração, uma persistência, uma coisa fantástica. Para um menino que só girava pela sala, rolava pelo chão e emitia um som igual um animalzinho mesmo, dar conta de fazer essa produção foi fantástico. E aí veio a nossa descoberta, porque ele está numa escola regular, com todo esse jeito dele, ele está dentro de uma sala, inserido com outras crianças, com seus pares. E lá dentro dessa sala ele fazia esse mesmo movimento, de ficar rodando pela sala, emitindo um som e sem demonstrar atenção por nada do ambiente. E aí nós descobrimos, quando eu pedi para ele terminar, quando ele terminou, eu falei: Gilberto, coloca seu nome para mim saber que foi você que fez esse cavalo. E ele escreveu a letra A, a letra E, a letra G do nome dele. Foi fora de sequência e tudo, mas ele escreveu. E aí a gente fez uma interlocução com a escola. Foi aí que foi a nossa descoberta. O Gilberto, ele conhece letras. Ele estava naquele espaço, na escola, parecia que não estava se inteirando com nada, mas ele estava se inteirando sim, porque o professor ensinava, ele estava captando sim. E ele faltou muito pouco para poder aprender mesmo a ler, para ser alfabetizado. Então, esse aluno foi o ápice mesmo do meu trabalho, sabe? Eu faço questão de deixar esse cavalo à minha vista mesmo na sala, para quando eu receber uma criança que assim aparentemente não tem condição de desenvolver algo, eu vou saber que tem sim, porque ela tem potencial. A arte, ela está inserida em todos os espaços, que nós temos, além das oficinas, nós temos o atendimento educacional especializado que acontece em salas, né, por equipes. E nesse caso, agora, por exemplo, nós estamos trabalhando com os animais domésticos e os animais selvagens, e aí em cima disso a gente faz N coisas. Nós agora estamos trabalhando, aí trabalhamos texturas, trabalhamos com sementes, usamos cores, deixamos eles explorarem mesmo. Para o deficiente visual é uma necessidade muito grande, por exemplo, né, estou citando eles como exemplo, de conhecer mesmo, de entender a textura, o formato de cada animal, a diferença de cada um deles. Então não tem como você trabalhar esse tipo de produção se não for através da arte. E tem coisas assim, fantásticas, produções muito espontâneas, muito bacanas que têm saído. E a culminância desse projeto vai ser a ida no zoológico amanhã, para eles poderem visualizar mesmo que muitas crianças nunca foram ao zoológico, são extremamente carentes também. Trabalhar com o deficiente, com a pessoa com deficiência, sem utilizar a arte é impossível, porque nós precisamos da expressão delas, e a arte é a expressão, né? A gente precisa compreendê-las, e muita coisa elas passam ali, né, durante esse momento de produção, quando isso está acontecendo nas oficinas ou dentro da sala, a gente consegue perceber algumas coisas que elas não seriam capazes de pronunciar mesmo, de expressar mesmo, em termos de sentimento. Por exemplo, quando uma criança fala, pontua alguma coisa,
coisa, você consegue fazer inferência de do que acontece lá na casa dela, de que tipo de sentimento está permeando ela naquele momento. E a melhor forma da gente compreendê-los é através de uma produção espontânea. E então a arte ela está inserida mesmo em todos os espaços do CRAE e a todo momento a gente faz uso dela para poder conhecer esse público tão específico que é a pessoa com deficiência.